Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 8, versículo de número 3, que diz: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Nós estamos nesse capítulo 8, onde nós vamos falar sobre a perseguição e a dispersão da igreja. Nós bem sabemos que a igreja, naquela época, a igreja estava sendo perseguida. E nós vamos ver ali a igreja sendo perseguida, Estevão foi apedrejado, foi morto, mas todos ali viram realmente o quanto Deus, quanto o Espírito Santo de Deus, ele faz a diferença na vida do cristão, daquele que serve ao Senhor, com dignidade, com verdade, e assim nós olhamos e vemos Estevão sendo apedrejado, seu rosto brilhando, o Espírito Santo de Deus falando através dele até nas últimas horas da sua vida, e isso nos deixa com o entendimento de que sem o Espírito Santo e sem realmente renunciar à nossa própria vontade, até que seja na última hora da vida, como Estevão, ele perdoa aqueles, pedindo que o Senhor não imputasse aquele pecado, mas que o perdoasse, nós vamos ver como é e deve ser a nossa vida, para poder encontrarmos com Cristo. E nós percebemos que a perseguição ali, ela forçou os cristãos a saírem de Jerusalém, e seguirem para a Judéia e Samaria, cumprindo deste modo a segunda parte da ordem de Jesus. Então a perseguição, ele ajudou na divulgação das boas novas. Deus, ele traria grande resultado a partir do sofrimento dos cristãos. Então, naquela ocasião, a palavra do Senhor diz que Saulo estava ali, e tinha aprovado, consentido na morte de Estevão, e naquela ocasião eles vão estar sendo perseguidos da igreja de Jerusalém, e todos foram ali dispersos, certos apóstolos ali pela região da Judéia e Samaria, cumprindo ali o que o Senhor tinha falado, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. E depois eles iam avançar para a Judéia, para Samaria, para os confins da terra, e alguns homens ali piedosos, eles vão sepultar Estevão, e vão se lamentar profundamente, e a palavra do Senhor, ela diz, que é no nosso texto devocional, que Saulo, ele assolava a igreja, ele perseguia a igreja, ele entrava pelas casas, arrastava os homens, as mulheres, e os colocavam na prisão. Então nós vamos ver que toda essa perseguição, eles foram para que eles viessem ser dispersos, foram dispersos, iam por toda parte. Eles não iam por toda parte calado, mas eles iam por toda parte, pregando a palavra, anunciando as boas novas de Jesus Cristo. Então, a perseguição, ela forçou os cristãos a saírem, de suas casas em Jerusalém, e junto com eles foram as boas novas. Então eles não foram de boca fechada, mas foram pregando o evangelho do Senhor. Às vezes, Deus, ele nos faz sentir incomodado para que mudemos. Talvez não desejamos experimentar tal sensação, mas o desconforto, pode ser benéfico para nós, porque Deus pode trabalhar através da nossa dor. Então, muitas das vezes, nós podemos sentir um desconforto, mas não é Deus falando conosco, porque se está tudo bem, nós não vamos querer nos movimentar. Muitas das vezes, até uma enfermidade, que vem sobre as nossas vidas, ela faz a gente se movimentar em prol do reino, faz a gente andar mais, tomar decisões e posições, que precisam ser tomadas. E muitas das vezes é na dor, numa circunstância, de incômodo, ou até mesmo dolorosa.
né? E isso, muitas das vezes, nós precisamos estar discernindo para entender que Deus, ele requer algo de nós, quer que nós venhamos sair do comodismo, né? Qual de nós que não tenha passado por uma dificuldade ou alguma dificuldade que não venha clamar ao Senhor, que nós não venhamos perguntar ao Senhor, né? Ou até mesmo pedir a direção do Senhor. Então, muitas das vezes, uma enfermidade ela vem sobre as nossas vidas como um sinal de que nós precisamos nos movimentar. Muitas das vezes, uma perseguição ela vem no ambiente de trabalho, é porque nós precisamos, né, nos movimentar, né, para de repente Deus tem outros planos, outros projetos, outras portas a abrir. Então, que cada dia nós possamos estar atento a isso, porque isso é em prol do Evangelho, né, que nós venhamos diminuir, o Senhor venha crescer, né, que nós possamos ter a marca de Cristo, né, como Paulo muitas das vezes se alegrou sempre por ter sofrendo em prol do Evangelho. E mesmo ele sendo um perseguidor que foi dos cristãos, ele vai sentir o prazer e a alegria de estar sofrendo pelo Evangelho. Então, as circunstâncias, né, nós precisamos entender, né, que quando formos tentados a reclamar sobre qualquer circunstância, né, ou qualquer incômodo, né, doloroso, né, nós precisamos pare e pergunte, né, se não seria Deus nos preparando para uma tarefa especial. Né? Eu posso dizer que eu tenho uma dificuldade até de tomar algumas decisões da minha vida. E quando isso fala referente à parte ministerial, à parte igreja, né, e muitas das vezes, quando o Senhor lhe requer algo, muitas das vezes a enfermidade bate a porta. E quando a enfermidade bate a porta, as coisas começam a acontecer. Eu entendo e chego ao entendimento de que muitas das vezes o tempo em determinado lugar cessou. Certas coisas que nós estávamos fazendo para o Senhor, que já se tornou tão repetido, tão religioso, né? Uma religiosidade tão grande que Deus, ele muitas das vezes, ele permite algo para que nós possamos nos movimentar, né? Para que nós possamos, muitas das vezes, estar se posicionando, sendo direcionado por Ele em todo momento. Então, nós precisamos entender que mesmo sendo incômodo, mesmo sendo doloroso, se Deus está nos tocando para que nós possamos nos movimentar, nós possamos nos movimentar. Nós possamos estar numa posição, e posição essa que agrada ao Senhor, que seja agradável ao Senhor, mesmo que isso não seja entendido e compreendido por nós num determinado momento ou no instante, mas que futuramente nós vamos ver o quanto valeu e o quanto vale a pena estar fazendo a vontade do Senhor e sendo direcionado pelo seu Espírito. Nós vamos ver que no versículo 5, Filipe, ali a partir do versículo 4, né, a qual eles são dispersos, e Filipe ele foi a uma cidade de Samaria, e ali ele anunciava a Cristo. Né? Então, Filipe, né, não é o apóstolo Filipe, né, lá de João, capítulo 1, versículo 43 e 44. Mas Filipe era um judeu cheio do Espírito Santo e de sabedoria, né, que falava grego, um dos 7 homens escolhido para ajudar no programa da distribuição de alimento da igreja. Então, Filipe foi aquele que lá no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 3, ele estava entre os 7, um homem cheio de sabedoria, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Esse homem chamado Filipe, ele vai estar ali, né, obedecendo ali o que o Senhor, né, tinha ordenado. Ele vai estar cumprindo, ele se colocou à disposição para ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então, na época neotestamentária, Israel estava dividido em 3 regiões principais, né? A Galiléia ao norte, Samaria no centro e Judéia ao sul. Então, a cidade de Samaria, onde Filipe foi, ela havia sido a capital do reino do norte. Antes deste ser conquistado pela Síria em 722 a.C., durante o domínio babilônico, o rei assírio levou muitos cativos, deixando em Samaria apenas as pessoas mais pobres, né, estrangeiros. Estes se casaram com outros judeus e os descendentes dessa união
se tornaram conhecidos como os samaritanos, né, considerados mestiços pelos judeus puros do Reino do Sul. Então, Judá, né, o resultado foi um intenso ódio entre os dois grupos, mas o próprio Senhor Jesus foi a Samaria e encheu e ordenou que seus seguidores divulgassem lá as boas novas. Então ali estava, né, Filipe nesse lugar, onde havia ali um certo preconceito, onde eles eram rejeitados. Filipe vai ser enviado para pregar o evangelho do Senhor Jesus naquele lugar. E a palavra do Senhor diz que quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. O versículo 7 diz que espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Então, aquela cidade que estava sendo oprimida por Satanás, né, onde ali, né, nós vamos ver que Jesus já tinha expulsado muito espírito maligno durante o seu ministério, né, quando ele passou por ali. Então, nós bem sabemos que o espírito imundo, né, ou demônio, são governados por Satanás. A maioria dos estudiosos acredita que ele seja anjos caídos que se uniram a Satanás, né, na sua rebelião contra Deus. Eles podem levar uma pessoa a ficar muda, a ficar surda, a ficar cega, né, ou até louca. Também pode tentar as pessoas, né, a pecar. Embora sejam poderosos, não pode ler nossa mente, nem estar simultaneamente em todos os lugares. Os demônios são reais, né, eles são ativos, mas Jesus a seguinte deu aos seguidores, melhor dizendo, autoridade para combatê-lo. Embora Satanás trabalhe em nosso mundo, Deus tem o completo controle de todas as coisas. Então, o Senhor, ele pode expulsar o demônio e dar fim aos processos de destruição que causam a vida das pessoas. No final, Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo e as influências malignas do mundo cessarão para sempre. E ali estava Filipe numa situação onde ele estava ali, onde havia, né, opressão, onde o inimigo estava atuando e Deus ali usou ele poderosamente. Então, se você conhece ou está nessa mesma situação, creia que o Senhor, ele tem todo o poder, que o nome do Senhor Jesus, ele desfaz todas as obras das trevas. Então, creia no Senhor Jesus, né? Entenda que tudo, tem coisas que são enfermidades que são permitidas pelo Senhor nas nossas vidas, né? Para que nós venhamos se achegar mais perto dele, que nós venhamos se achegar a ele. Mas tem enfermidades que são espirituais, colocadas pelo maligno. Quantas pessoas hoje loucas pelas ruas, quantas pessoas estão cegas, estão mudas, né, surdas, quantas pessoas estão com enfermidades, né, que são espíritos de enfermidades que estão atuando na vida dessas pessoas. Então, que nós possamos proclamar Jesus Cristo, aclamar pelo Senhor, que à medida que o nome do Senhor era glorificado, e ali no poder, né, ao qual o Senhor dava autoridade a Filipe ali, de no nome do Senhor Jesus expulsar, né, os demônios saíam dando gritos, né, os paralíticos começavam a andar, aqueles que eram, né, que estavam enfermos eram curados. Então, que o Senhor também conceda a você, né, como diz no versículo 8, houve grande alegria naquela cidade, e o Senhor também, ele quer te alegrar, ele quer também te visitar nesse dia. Então, que você possa clamar pelo Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, e pedir, tenha certeza que ele está pronto a te libertar e a transformar a sua vida. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, em nome de Jesus.